Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marlene, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês como trocar o zíper desse jaleco. E esse jaleco ele foi confeccionado com zíper de metal e tá dando bastante problema na hora de subir e de descer o zíper, tá enganchando. E por esse motivo, as meninas resolveram trocar o zíper de metal pelo zíper de nylon. Mas antes de fazer a troca desse zíper, eu vou mostrar para vocês como esse jaleco foi confeccionado. Vou mostrar aqui para vocês pelo lado avesso da peça. Observem que o zíper é todo embutido e a aba que embute esse zíper, ele é costurada aqui nesse recorte do jaleco. Então vou soltar toda essa aba para depois estar fazendo a troca do zíper. E eu vou mostrando aí para vocês como fazer o passo a passo. Prontinho, pessoal, já tô começando a descosturar aqui, né, essa aba para poder dar acesso ao zíper. Vejam que o nosso recorte, mesmo descosturando a aba, ele continua costurado. E agora eu vou descosturar essa aba até passar mais ou menos uns 5 centímetros do zíper. Aqui tem bastante costura uma em cima da outra. Olha como é que tá feia essa costura. Eu acho que tem um retrocesso aqui, ó. Então tem que tirar com bastante cuidado. Realmente eu gosto de tirar assim, porque fica mais fácil. Lembrando, pessoal, que tem que ter bastante cuidado com a peça do cliente na hora que for desmanchar, para não puxar fio da peça, certo? E bastante cuidado também na hora da costura, porque se sua agulha já estiver desgastada, ela também pode estar puxando o fio da peça. Prontinho, gente, ó, já descosturei, né? Descosturei. Agora eu vou entrar aqui dentro, né? Vou puxar o zíper aqui pra fora. Olha só como é que tá aqui, gente. E esse zíper, gente, ele foi costurado 2 vezes. Tem essa primeira costurinha, né, que eu vou soltar. E pra removê-lo, eu vou precisar também tá soltando do outro lado da peça. Corta aqui um pontinho mais na frente, tá vendo, da costura. Aí descostura aqui um pouquinho, solta um pouquinho aqui a costura e puxa. Tá? E aí, ó, olha aqui pra vocês. Tá vendo? Ó, o zíper se soltou só de um lado, tá vendo? Só de um lado, ó. Aí depois eu tenho que soltar desse lado também. A costura foi feita primeiro de um lado da peça e depois desse outro lado aqui, gente. Você vai observar bem certinho o que tá fazendo. Se não tiver, assim, muita segurança, a gente filma, tira uma foto antes, tira foto durante, quando você estiver fazendo, para você ter mais uma segurança. Porque se você ficar um pouquinho confusa, você vai lá nas fotos, olha e vai tirar a sua dúvida, entendeu? Então, eu fiz muito isso, gente. Eu ia desmanchando, aí como eu era insegura, então eu ia lá, tirava foto, filmava, dizia, ó, fiz assim, tirei assim. Aí quando eu ia fazer o conserto, se eu tivesse alguma dúvida, eu ia lá e tirava todas as minhas dúvidas, para ter a certeza que eu tava fazendo certinho, tá bom? Então essa é uma boa dica para vocês. Foi o que me ajudou muito a aprender a fazer o conserto de roupa. Então, eu vou soltar essa peça aqui do lado e vou mostrar pra vocês já toda soltinha. Uma observação que você deve fazer, por exemplo. Essa parte aqui, ela tava costurada aqui, certo? Como eu mostrei pra vocês, tô descosturando. E observando, o zíper, ele foi costurado primeiro nessa parte de fora, com uma costura de segurança, só pra deixar o zíper fixado na peça. Só depois, costurando essa aba de dentro do jaleco, foi que ela costurou bem próximo aos dentinhos do zíper. Então, você tem que observar, se atentar a todos os detalhes, para seu conserto sair perfeito. Prontinho, ó, já soltei essa aba todinha do zíper. Agora eu vou soltar o zíper aqui. Agora eu vou descosturar essa costurinha aqui do que tem no zíper, ó, para poder estar soltando todo o zíper. E vou fazer a mesma coisa do outro lado da peça, que no caso vai ser aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, gente. É a mesma situação, ó, tá vendo? A aba tá costurada aqui, vou ter que soltar ela toda, depois vou ter que soltar o zíper. O mesmo processo que eu fizer desse lado, eu vou fazer do outro. Aqui é o final do zíper, tá vendo? Foi colocado aqui e essa abinha vai vir aqui por cima. E olha só como ficou o zíper aqui.
Aqui é próximo a gola. Agora eu vou só soltar todo o zíper. Prontinho, gente, já retirei o zíper, tá vendo? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, como eu já falei pra vocês, tá vendo? Aqui é onde inicia o zíper, né? Eu marquei aqui, fiz uma marcaçãozinha aqui por dentro do jaleco, é onde inicia o zíper. E do outro lado eu fiz também a mesma marcaçãozinha, o zíper finalizava aqui, tá vendo? E eu fiz a marcaçãozinha bem rente onde ele finalizava, entendeu? Do outro lado é a mesma coisa. Agora eu vou desmanchar o outro lado e vou mostrar pra vocês já todo o zíper retirado. Prontinho, gente, ó, os dois já foram retirados, tudo solto já. Já foi retirado todo o zíper, dos dois lados. Vou fazer uma limpeza na peça, né, tirar todas essas linhazinhas que tá aqui, ó, da costura. É essencial fazer uma limpeza na peça, para depois que você costurar o novo zíper, não ficar aquele monte de fiozinho saindo fora do zíper. Fica um acabamento muito feio. Lembrando, pessoal, se você estiver gostando desse conserto, deixe um like, se inscreva no canal e deixe aí um comentário dizendo se você está gostando ou não do conserto. Prontinho, gente, agora vamos para a colocação do zíper. Como eu fiz essa marcaçãozinha aqui, eu sei que meu zíper vai iniciar dessa marcação até em cima, até na parte aqui da gola. Vai iniciar lá e vai finalizar aqui. O zíper é colocado assim, certo? Então, essa partezinha aqui do zíper, ela vai ficar aqui, certinho? Então, eu vou destacar o meu zíper. Eu sei que essa parte é a que vai ficar aqui, certinho? Vou alinhar essa base aqui do meu zíper com essa marcaçãozinha que eu fiz aqui, tá vendo? Tá vendo essa marcaçãozinha? Eu vou alinhar ela aqui. E vou alinhar bem aqui com a lateral do meu tecido. Você pode colocar alfinetinhos, pra deixar bem alinhado. E agora você vai só alinhando aqui a base do zíper, né? A extremidade do zíper com a do tecido. E vai colocando alfinetes até lá no finalzinho. Vou fazer isso até o final. Lembrando que essa parte de fora, gente, como eu falei pra vocês, é a primeira a ser costurada. Você vai fazer uma costurinha só pra deixar o zíper fixado na peça. Você vai testar se vai ficar legal, entendeu? Antes de fazer a costura finalizando tudo. Quando chegar aqui no final, tá vendo? Você vai baixar aqui a sua gola. Vai baixar a sua gola aqui. Que você vai colocar o zíper aqui, ó. Até o finalzinho, tá vendo? Depois você pode cortar. Não corta agora não, pra não correr o risco de você fechar e seu zíper passar direto aqui. Então, é melhor deixar... Corta só depois. Pronto. Feito isso aqui, gente, já colocado tudo aqui com os alfinetinhos, agora você pode passar aquelas costurinhas de segurança aqui, que é só para manter o zíper fixado na peça, certo? Você vai fazer a mesma coisa do outro lado da peça. Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Esse é o outro lado do zíper, né? Você vai pegar, ó, direito do zíper com o direito da peça. Vai alinhar bem aqui essa marcaçãozinha, tá vendo? Que eu fiz aqui. E vai colocar o alfinetinho. Vai alinhar bem. Vai fazer a mesma coisa, gente. Alinhar bem aqui. Colocar o alfinetinho. Se você quiser ter mais segurança, você pode alinhavar. É muito bom você alinhavar, depois você testa. Depois que você testar, aí você vai e costura, né? Pra você ter uma segurança maior. Aí vou colocar os alfinetinhos por todo o zíper. Ó, prontinho, o zíper já tá fixado. Agora vamos fazer uma costurinha de segurança. É uma costurinha que você vai costurar aqui, na beiradinha aqui, com um pezinho de máquina.
até o final, né? Iniciando aqui, até o final do zíper, para poder você ter segurança de que o zíper tá certinho. Você vai fechar ele, vai fazer o teste, certo? Você pode costurar aqui com o maior ponto da sua máquina, só para testar. Agora vamos para a máquina, que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer essa costurinha aqui. Eu vou iniciar minha costura aqui por baixo, né, para ter a certeza de que tá começando do lugar certo, né, da marcação. A marcaçãozinha tá aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui a marcaçãozinha, e a base do meu zíper tá bem rente a essa marcação. Vou colocar aqui o meu pezinho calcador, não vou dar retrocesso, gente. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, sem retrocesso, tá? É como se fosse um alinhavo sendo feito na máquina, certinho? Vamos lá. Lembrando, não precisa puxar o zíper, só precisa que ele esteja bem retinho. Tô fazendo a costurinha aqui com o pé de máquina. Deixar a agulha dentro do tecido e vou puxar esse cursor para trás, para não me atrapalhar. E agora eu vou tirando o alfinete e vou fazendo a costurinha. Aqui é o final do tecido, ó, bem aqui próximo à gola. Eu vou passar direto. Vou passar, vou vir até aqui no finalzinho, certo? Não vou dar retrocesso, gente, só pra deixar ele fixado na peça. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado da minha peça. Vou mostrar pra vocês já prontinho. Vamos ver como é que ficou, né? E pra ver se tá tudo certinho, gente, eu vou arrumar aqui, tá vendo? E eu vou colocar um alfinetinho aqui. Tá? Principalmente aqui nessa parte aqui, ó. É pra deixar ele certinho aqui, só pra você ter certeza de que ficou tudo na mais perfeita harmonia, né? Agora você vai encaixar aqui. Vai puxar seu zíper. Pra ver se tudo ficou no seu devido lugar. Ó, tá tudo bem alinhado, vendo? O zíper tá no local certinho, não tá um zíper, aquele zíper ondulado, tá bem certinho mesmo. Aqui as costuras estão bem alinhadinhas, né? Tá tudo bem. Então agora a gente vai fazer a costura final. Vou mostrar pra vocês como eu vou preparar pra fazer a costurinha. Vou virar aqui para o lado avesso, porque agora a gente vai embutir esse zíper, né? A gente já sabe que o zíper já tá aqui costurado com a costurinha de segurança. Agora a gente vai fazer uma costura final, né? A gente vai alinhar bem aqui as extremidades do tecido e vai colocar aqui alfinetinho por todo o zíper. E vai colocando alfinete. Tá vendo? O zíper tá aqui, né? E a gente tá alinhando agora essa outra parte aqui de dentro, que é a aba que a gente soltou. Essa abinha aqui de dentro. E vamos fazer isso por toda a nossa peça. Pronto. Chegando aqui no final, aqui, ó. Aqui próximo à gola, tá vendo? Aí aqui, ó, você já tá presinho aqui, né? Como a gente aprendeu, agora a gente só vai colocar aqui, alinhar bem aqui as bordinhas do tecido de trás com o tecido aqui da frente. Vai colocar aqui também o alfinetinho. E agora você vai fazer essa costurinha, né? Vai começar aqui de baixo ou de cima, da forma que você quiser. Você pode estar usando esse pezinho calcador, que é o pezinho de zíper comum. Vai passar bem próximo aqui aos dentinhos do zíper. Vai sentir os dentinhos do zíper aqui, ó. Você vê que tem uma ondulação aqui, tá vendo? Você vai sentir ele passando bem rente aos dentinhos do zíper. E vamos pra máquina. Já troquei o meu pezinho calcador normal, né, que é esse aqui, pelo de zíper comum. Aqui tá a minha costura, né? Eu vou alinhar minha agulha bem a essa costurinha, pra me dar um retrocesso. Agora eu vou botar o meu ponto no 3,5, 4. Dá um retrocesso aqui.
E vou começar a minha costurinha. Meu pezinho calcador, ele tá bem rente aos dentinhos do zíper. Eu vou costurar com ele bem rente aos dentinhos do zíper, tá bom? Vai segurando firme aqui, ó. E vou segurar firme, tanto o tecido de dentro quanto o tecido de fora. Pra que tudo dê certo. Retrocesso aqui no final. Prontinho, gente, ó, costuradinho, tá vendo aqui, ó, no finalzinho, onde fica a gola, ó, tá vendo a gola aqui, ó, costurado, certo? Agora eu vou costurar o outro lado. Esse outro lado aqui, eu vou começar ele aqui por cima, pela parte superior, né, onde tem a gola, né? Vou também encostar aqui, ó, bem na golinha, tá vendo? Vou encostar, vou dar um retrocesso. Aqui é os dentinhos do zíper, né? E eu tô fazendo com o meu calcador bem juntinho aos dentinhos do zíper. E você vai fazer essa costurinha até o final. Prontinho, gente, ó. Comecei a costurinha aqui, como mostrei pra vocês. Aí, costurei todo o zíper, né? Bem rente aos dentinhos do zíper. Você vê que o dentinho tá aqui. E até o final, certo? Até passei da marcação aqui, onde que tá o finalzinho do zíper. E mais adiante aqui, eu dei um retrocesso, certo? Agora, vamos ver se tá tudo certinho. Depois de prender a abinha, essa parte aqui, onde fica a gola, a gente precisa fazer essa costurinha aqui, né? Porque essa partezinha aqui, né, gente, foi descosturada quando eu descosturei o zíper, né? Então, precisa a gente fazer essa costurinha aqui. Processo aqui. E vai fazer essa costurinha aqui. Pra poder você cortar o zíper. Aí, só depois, você prende a abinha. Pronto. Sim, que você tá certo de que o seu zíper tá correto, certo de que deu tudo certinho. Agora você pode cortar o zíper. Aí você vai virar aqui do outro lado pra ver se ficou tudo certinho. Olha só, gente, ficou tudo certinho, tá vendo? O acabamento bem bonitinho. Do mesmo jeito faz do outro lado, tá? Ó, o zíper todo embutidinho. Também, ó, bem bonitinho. Tirar essas pontinhas de linha, que é o tecido que desfia. Do outro lado, vamos ver como é que ficou também. Olha aqui também, ó, ficou bem feitinho, tá vendo o acabamento? Aqui também ficou bem legal, ó, tá vendo? Agora eu vou fechar e mostrar pra vocês como é que ficou. Lembrando, gente, de cortar sempre essas linhas, que essas linhas aqui, elas estragam o zíper, entendeu? Se ela enganchar. Agora a gente vai fechar o zíper, né? Vou encaixar aqui. Encaixar bem aqui. Encaixadinho. Agora eu vou fechar. Olha, gente, que lindo, ó. Bem certinho, tá vendo? Bem alinhadinho, ó. As costurinhas, ficou muito certinho, tá? Essa gola aqui foi feita pra ficar assim, levantadinha, tá vendo? Olha só que lindo, ó. Ficou bem certinho a gola. O zíper ficou bem colocadinho, tá vendo? Aqui também. E aqui, gente, tá vendo isso aqui? Passando pra cá. É porque aqui dentro, gente, como eu mostrei pra vocês, tem a abinha, né? Que a gente precisa prender. Se não prender, ela fica jogando o tecido pra frente. Mas depois que prender, não joga mais o tecido pra frente. Então, fica bem bonitinho. E olha só, gente, a abinha ainda tá solta, tá vendo? Primeiro a gente fez o zíper, fez toda a montagem do zíper aqui. E agora a gente vai pegar, costurar essa abinha aqui no recorte, né? Eu vou só botar uns alfinetinhos aqui.
alinhar bem certinho as extremidades do tecido, colocar os alfinetinhos, vou passar lá na máquina, né, pra tá costurando até onde eu abrir, e depois eu vou mostrar esse zíper prontinho pra vocês. É essa costurinha aqui que não vai deixar o tecido ficar passando pra frente. Pronto, gente, já coloquei aqui os alfinetinhos, prendei na aba o recorte, né, que é a parte de fora. E agora, gente, eu só vou passar uma costurinha. E essa costurinha que eu vou passar, eu não vou passar por cima dessa costura que tá prendendo a parte de fora, não. Eu vou passar, era uma costurinha recuada, tá? Dessa forma aqui, ó, tá vendo? A costura de fora é essa, que prende esse recorte. E essa outra costurinha é a costurinha da peça, dessa peça aqui da aba. Vou passar essa costurinha aqui, um pouquinho recuada aqui pra dentro, certinho? Agora eu vou dar um retrocesso aqui, eu descosturei até aqui, tá vendo? Agora eu vou dar um retrocesso e vou fazer essa costurinha. Prontinho, gente, já costurei esse lado aqui, agora eu vou costurar do outro lado. Prontinho, gente, ó, o acabamento ficou assim, já tudo costuradinho aqui na abinha, tá vendo? Costurada aqui a abinha, aqui do outro lado também, ficou costuradinha a abinha. Aqui do outro lado também tá tudo costuradinho, agora é só fechar. Então, pessoal, e assim ficou a colocação do zíper, né? Ficou tudo bem certinho, costura bem alinhada. Agora é só passar o ferro para assentar todas as costuras. Eu espero muito que esse vídeo venha ajudar vocês de alguma forma, seja na colocação do zíper no jaleco, seja numa jaqueta. Eu espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Então, eu agradeço a todos vocês que assistem meus vídeos, que deixam um comentário, que deixam um like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um abraço, gente!